Oi, meus amores, estamos aqui. Eu disse para vocês, para algumas pessoas, que eu responderia algumas questões por vídeo, né? Porque é tudo muito complexo para a gente escrever, e aqui estou. Vamos conversar aqui um pouquinho. Amores, eu tenho recebido alguns e-mails a respeito da questão do abuso sexual durante a infância e a mulher adulta, né? Como ela reage hoje, como ela está conseguindo dar conta destas memórias. Essa, na verdade, é a minha tese de doutorado, ok? A minha tese de doutorado é exatamente falando sobre as emoções da mulher adulta que foi abusada na infância, né? Abusada sexualmente na infância. E algumas de vocês me falaram o seguinte, nos relatos, por e-mail, falaram o seguinte: olha, eu tinha alguns sintomas, os sintomas às vezes de me apaixonar por alguém, e depois que essa pessoa passa a gostar, eu começo agora a me distanciar, a desprezar essa pessoa. E eu ouvi um relato também extremamente interessante de alguém que disse o seguinte: depois que houve o abuso na infância, já na adolescência eu comecei a ter muitas relações sexuais com muitos homens diferentes. Por quê? Porque eu mantive uma ideia de que eu precisava cativar um homem para que eu pudesse me casar, para que eu pudesse construir uma vida. Então, como tudo que eu havia aprendido era apenas a respeito de sexo, então a primeira coisa que eu fazia ao começar a namorar alguém era ter uma relação sexual com essa pessoa, com o objetivo de cativar esta pessoa. Mas acontecia que às vezes eu não via mais este homem, ou a pessoa se apaixonava, mas quando eu percebia que essa pessoa se apaixonava e o relacionamento começava a ficar estável, ela relata o seguinte: eu passava a ter aversão, eu não queria estar mais com essa pessoa. Muito interessante. Você sabe por quê? Porque no caso do abuso sexual, pode acontecer a aversão à vida sexual, ok? E nessa aversão à vida sexual, esse real interesse em se aproximar destes homens é no sentido de cativar. E é um sexo meio forçado por parte da mulher que foi abusada. Mas depois que houve um casamento, ou que essa relação está mais estável, ela agora se permite a perceber o quanto ela odeia sexo, compreende? Porque essas memórias sexuais são são negativas. Então, em função disso, é que se inicia esse conflito neste momento. Por quê? Porque aí quer manter uma vida conjugal, porém agora sem sexo. E é interessante porque um namoro que começou baseado no sexo, assim que estabiliza a relação, ou assim que se casa, o sexo precisa ser retirado imediatamente. Porque essa mulher, ela se forçava a essa atividade sexual para a conquista deste homem. Mas no fundo, ela estava aversiva à vida sexual. E isso passa a ser um peso no dia a dia. E muitas dessas mulheres, quando estão já no casamento, ou numa relação mais próxima, ela acaba afastando esse homem e desistindo dessa relação. Por quê? Porque ela não suporta manter esse contato sexual, mesmo que ela perceba que ela passe a amar este homem. Olha que coisa interessante. Às vezes passa a amar, mas não consegue ter atividade sexual porque houve trauma. E aí esse homem fala o seguinte: não, mas no começo do namoro, no começo do casamento era mil maravilhas. Era, porque estava forçando a essa situação. Tá, esse sintoma de se tornar aversiva à vida sexual não ocorre com todas as mulheres que foram abusadas na infância, mas ocorre com boa parte das mulheres que foram abusadas na infância. Então, muitos dos sintomas que vocês me relatam são sintomas, e eu acabo dando retorno para vocês, sintomas sim do abuso sexual. E tem mais um detalhe: uma pessoa me escreveu falando que tinha todos esses sintomas, que havia um sofrimento muito grande, uma tendência a uma vida depressiva, a essa questão de se apaixonar e conquistar esse homem e depois se tornar aversiva, mas ela não lembrava que havia sido abusada sexualmente. E só agora, mais recentemente,
é que ela começa a falar que tudo que eu tenho falado nos vídeos, ela sente, ela percebe nela e começou a vir algumas lembranças de que algo aconteceu, de que alguma coisa ruim aconteceu realmente no passado. Então, e a pessoa diz o seguinte, mas é estranho porque eu não lembro. Mas aí que está, o nosso cérebro, inclusive teve um rapaz, ó, beijo pra você, você não acho que nem escreveu em inbox, você escreveu embaixo no vídeo mesmo. Ele disse o seguinte, que ele não tinha lembranças de ser abusado sexualmente, mas hoje ele já sabe que foi. Então, mas é porque o nosso cérebro, ele se utiliza como recurso esconder essas informações, essas lembranças, para que a gente consiga sobreviver. Ele só vai liberar as lembranças quando o cérebro percebe que você sobrevive mesmo com estas memórias difíceis. Enquanto ele achar que é uma informação muito dura, ele vai esconder. Olha que fantástico! É o nosso cérebro tentando nos proteger da nossa própria história. Mas conforme a gente vai ganhando segurança, vai ganhando maturidade, vai podendo falar sobre isso, as memórias vão chegando de tudo que aconteceu. Então, a quantidade de pessoas que foram abusadas na infância sexualmente e não lembram é muito grande. Porque o cérebro desenvolveu essa defesa de esconder de você essa informação para que você venha sobreviver. Mas o que a gente precisa fazer? Nós precisamos procurar ajuda terapêutica, precisamos procurar um amparo, precisamos ler a respeito do assunto para que a gente se torne forte, consiga rever toda essa história, para dar conta desse trauma, para diminuir esses sintomas no presente. Tá ok? Nos próximos anos eu estarei estudando a respeito deste assunto, todos os autores da área da psicanálise que escreveram sobre isso, começando com Freud, Ferenczi, Melanie Klein. Ferenczi escrevem coisas fantásticas sobre esse assunto e os autores atuais. Conforme eu também for crescendo nesse aspecto, eu vou compartilhando com vocês, porque esta é uma questão gravíssima. Muitas pessoas adultas sofrem hoje por causa de abusos sexuais que houveram na infância e sequer essa pessoa sabe que foi abusada e se torna quase que uma escrava de comportamentos indesejáveis hoje, mas que na verdade são consequências do passado. E serve também para prevenção, né? Para nós tomarmos cuidado com as nossas crianças, porque o prejuízo é muito grande. Amores, ó, beijo no coração e até o próximo vídeo. Eu parei de gravar um tempo porque eu estava com problema no meu celular, mas agora eu retomo e a gente volta a bater papo, tá? Eu espero você aí no canal. E dá uma curtida. Vocês têm curtido, têm compartilhado, porque o canal está crescendo. Mas quanto mais, melhor, né? Beijo. Até a próxima.